Muito bom dia, excelente sábado, Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana. Quero trazer essa abordagem nesta manhã, pautado no texto de Gálatas capítulo 2, verso 20, falando sobre não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pegando essa parte, essa inicial, não vivo mais eu, pensar um pouco no eu, nas nossas vontades, quando as nossas vontades elas não são inteiramente atendidas sobre a luz do que nós somos capazes de fazer, abrir mão, renunciar para que uma pessoa seja alcançada. Para esta analogia, eu quero trazer aqui para a centralidade desta minha reflexão, Zaqueu, olhando pela perspectiva de tudo que Cristo enfrentou, tudo que Cristo se propôs a enfrentar, tendo o foco em alcançar Zaqueu. O que Cristo fez, o que ele teve que enfrentar. Então, pautando nisso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O texto continua, mas eu quero pegar somente essa parte A para este insight, olhando para a perspectiva do eu, o que nós somos capazes de renunciar em nós, as nossas vontades, olhando para o plano de que Deus quer alcançar uma pessoa. O que somos capazes de abrir mão por conta para que uma pessoa seja salva. Sobre essa perspectiva ainda, nós podemos lembrar do que Pedro escreve, dizendo que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Diz que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Numa perspectiva ou numa fala bem direta, Deus ele é longânimo, ele releva muitas coisas, porque ele está olhando, ele espera alcançar não apenas um. Eu iniciei falando sobre o que somos capazes para alcançar um, mas na ótica do Deus Todo-Poderoso, ele não quer alcançar somente a um. O máximo e por fim todos. Ele quer que todos sejam alcançados, tenham a oportunidade de serem salvos. Porém, é muito importante nós entendermos e olharmos para como a nossa visão contempla o plano de Deus. O que nós enxergamos, o que nós contemplamos. Muitas vezes, o nosso eu, ele vai esbarrar em coisas que a gente não aprendeu. Muitas vezes, a forma como a gente tem por ideal o serviço, a forma de servir a Deus, os nossos princípios e fundamentos, nós podemos no percurso de encontrar pessoas em lugares, em situações onde a prática ela não está devidamente em concordância com aquilo que a gente carrega. E muitas vezes, se não todas as vezes, a nossa forma de enxergar, de contemplar ou de aceitar, ela vai ser confrontada. E é nessa hora que o nosso eu vai gritar, rejeitando aquela forma, rejeitando muitas coisas que nós estamos encontrando no percurso, que aqui podemos chamar de obstáculos. Então, o que nós somos capazes de fazer? Não é? Então, não vivo mais eu é uma fala, é um texto, é um fundamento que vai nos propor olharmos para nós, não para os outros, para nós. Não vivo mais eu. Quando a gente olha para a vida de Cristo, nós vamos encontrar que ele foi capaz de renunciar à sua própria vida, enfrentar a cruz, ser crucificado, assumir um lugar de malfeitor, porque o desdobramento do plano de Deus através dele era muito maior do que a aceitação ou a aprovação das pessoas. E é muito importante, não é nada fácil, mas é importante compreendermos o plano de Deus para nós em suas extensões, não no momento, não pautado numa expectativa na alma, onde o ser humano, para se sentir bem, precisa de aceitação. E a não aceitação, pelo campo da alma, ela vai trazer em nós coisas indigestas que vão invalidar o plano e propósito. Então é muito importante nós termos uma visão clara sobre o que nós somos capazes de fazer. Olhando aqui para Jesus, o que ele fez com Zaqueu,
ele enfrentou a rejeição da multidão. Ninguém queria que ele fosse na casa de Zaqueu, dado a perspectiva, dado a cultura, dado a forma como o rótulo que estava colado sobre Zaqueu, consequentemente sobre toda a sua família. Então, quando Jesus se propõe a ir na casa de Zaqueu, gera um choque ali na multidão e principalmente nos seus discípulos, porque eles não visualizavam o plano que se desdobraria após Jesus ir lá e quebrar esse paradigma e acessar Zaqueu. Quando Zaqueu denuncia, exclama com suas próprias palavras que ele queria devolver quadruplicadamente para todos os quais ele tinha defraudado, Zaqueu estava tendo o impacto do efeito da ida de Jesus à sua casa. O desdobramento da ida de Cristo na casa de Zaqueu impactou Zaqueu, gerou nele essa atitude de repensar o que ele fez. E repensando sobre o que ele fez, a presença de Jesus trouxe a ele o olhar para si mesmo e perceber o quanto ele estava sendo injusto para com as pessoas. E a partir dali ele tomou uma ação, certamente movido pelo Espírito Santo de Deus, tocando a sua vida para fazer justiça, reparar os seus erros. E Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, não a Zaqueu, a casa de Zaqueu. Através da ida de Jesus até a casa de Zaqueu, Zaqueu foi salvo e a sua família também. Então, nós precisamos olhar além de culturas, precisamos olhar além de aceitações, precisamos olhar além do nosso eu. E saber que para que a vontade de Deus se estabeleça, nós vamos ter que crucificar o eu. Estudamos no ano passado uma lição sobre o Espírito Santo, aonde trazia na lição 4 esta pauta, o eu crucificado. Se nós não compreendermos essas questões, não irmos para Deus trabalhar em nós, nós podemos sabotar o plano e propósito. Por não abrir mão da nossa vontade, nós podemos sermos, muitas das vezes, termos atitudes erradas, egoístas, da onde a gente vai pautar a vontade de Deus na nossa justiça própria. E isso é muito perigoso. Então, quero deixar esta mensagem. O que você é capaz de fazer, de renunciar, para que uma pessoa seja salva? Você abriria a mão da sua vontade? Você abriria a mão do seu cargo, da sua posição de liderança, para que outra pessoa que está fraca, ela se fortaleça, se anime para se sentir apoiada e acreditar num chamado que ela já havia se perdido? Motivar alguém? O que você é capaz de fazer? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pense na prática. Qual é a sua predisposição? Ótimo dia.